Cheguei! Muito boa tarde para você que a partir de agora acompanha o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começo claro, aplausos pro meu povo, manda beijos pro meu povo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começo claro pedindo aquela licença para entrar na sua casa com as principais notícias. Vem se informar, vem refletir comigo. Eu tô na calçada tocando a campainha. Prenda os cachorros que eu tô entrando. Deixa eles entrarem também. Um dos destaques do programa de hoje: um motociclista bateu no carro na calçada de um prédio em Boa Viagem. O cara que estava pilotando a moto e a pessoa que estava na garupa foram arremessados contra um poste e ainda atingiram outras motos. No mínimo, uma irresponsabilidade que poderia terminar em morte. Eu trago também o caso de um bandido filmado roubando duas crianças no Alto José do Pinho, na zona norte do Recife. É isso mesmo, as crianças, tá? Uma delas não quis entregar o telefone celular. E aí o criminoso agiu com violência, mesmo a vítima sendo uma criança. Tem ainda o vídeo que mostra o momento em que um homem tentou matar outro homem dentro do Ceasa aqui no Recife, ó. O criminoso tentou, aí se escondeu ali atrás do carrinho, né? O cara tava passando com um carrinho aí, as caixas de fruta, foi lá por trás e meteu bala, viu? Saiu atirando, a vítima tentou fugir, mas foi baleada. Eu vou trazer também, gente, a história de que o INSS começou a enviar notificações para aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos nos benefícios por conta dessa fraude bilionária. O rombo que deixaram no INSS. Então, essa semana, o senhor que é aposentado, que é pensionista, tá? Fica ligado aí nessa reportagem que a gente vai trazer todos os detalhes, inclusive quando e como é que esse dinheiro vai ser devolvido. E hoje tem estreia aqui no Balanço, viu? É o quadro Descobrindo com Cabral. Aí você está dizendo, mas Pedro Álvares Cabral não já descobriu o Brasil? Mas não é esse Cabral que eu estou falando não, rapaz. É o nosso Rafael Cabral, que foi até a ilha de Itamaracá para conhecer uma fruta chamada toranja. Já ouviu falar, índio? Sabe o que é? Pronto, então fica ligadinho, você aí em casa também, que já Rafael vem aprontando poucas e boas hoje aqui no programa. Deixa eu já trazer o caso, um adolescente, 17 anos de idade, o futuro deste país. Ele foi apreendido depois de ser filmado assaltando um jovem no bairro de Boa Viagem, no Recife, ó. A vítima, inclusive, foi brutalmente agredida durante essa ação. Foi tudo filmado por câmeras de segurança. Você vê aí que a vítima estava caminhando, ia para a academia, tá? Foi surpreendida pelo adolescente apreendido depois. Ele pegou a corrente da vítima e aí também uma pochete. Depois de pegar os pertences, esse cara ainda foi para cima do rapaz e o agrediu de forma bem violenta. A vítima, tentando escapar, foi derrubada no chão. Você vê que leva vários socos aí, leva vários chutes. E logo depois, o adolescentezinho aí de 17 anos, ele vai embora, levando a corrente e a pochete. Aí depois do crime,
né? Crime não, perdão, gente, perdão. Ele é um adolescente. Aí o que ele cometeu foi um ato infracional. Aí o nenenzinho, ele foi apreendido pela polícia e foi levado para a DPCA, né? Já que se trata de um jovem de apenas 17 anos, vítima da sociedade, que foi roubar, espancou a vítima. E o que será que vai acontecer com ele, tá? Bandidos assaltaram um restaurante no bairro das Graças, também na capital pernambucana. Essa ação durou menos de 2 minutos. Você vê aí que foi tudo registrado por câmeras de segurança. Esse restaurante é na Rua da Amizade. O cara chega aí, ó, já chega com a mão na cintura, né? Ninguém sabe se de fato ele está ou não armado. A imagem não é clara, já que ele não chega nem a levantar a camisa. E vai anunciar o assalto. E aí, ó, vamos, funcionária, vamos. Coloca todo o dinheiro no caixa aí na sacola. Vamos, certo? E aí, algo em torno de R$200. Ela, claro, não tem o que fazer, botou o dinheiro lá e o cara pegou e foi embora. Comerciantes e frequentadores aí da área, inclusive apavorados com a quantidade de assaltos que está acontecendo no bairro. Tem um outro bandido filmado roubando 2 crianças no Alto José do Pinho, na zona norte do Recife. Se observa aí que as crianças estão sentadas na calçada de casa quando o cara se aproxima e já vai tomando os celulares das 2 vítimas. Um dos meninos, inclusive, ele resiste, não quer entregar o aparelho. Aí o bandido vai e toma na tora ali, ó, com violência, tá? Na saída, ele foi embora a pé. Chegou, inclusive, a sorrir da sociedade. Mas nesse país, sorrir da cara da sociedade virou rotina, né? Todos os dias, e hoje eu vou falar no programa, tem uma manchete no jornal em que pessoas estão se dando bem, mesmo que de forma ilícita, e rindo da cara de nós, os bestas trabalhadores, entendeu? Que sustentamos o país e que sustentamos vossas excelências, porque é tudo autoridade, né? E quando é autoridade é doutor, é vossa excelência, vossa iminência, tá certo? Isso aí é só mais um capítulo de que ele pegou os 2 celulares e aí sai, ó, sorrindo da cara das vítimas. Os moradores, claro, revoltados com essa ação aí. Agora tem uma dupla assaltando um depósito. Os 2 chegaram lá, inclusive, a agredir uma funcionária. Dessa vez, foi no bairro dos Butrins, em Olinda, tá certo? A vítima estava com capacete, já se preparava para subir na moto quando foi surpreendida pelos ladrões. Olha aí, ó. A imagem, né? Você vê que a vítima se desespera, tenta correr para pedir ajuda. Na verdade, para se livrar mesmo dessas desgraças aí, entendeu? O cara bastante agressivo, principalmente um deles, agressivo aí com a moça, e levaram a moto dela. Os moradores perceberam a movimentação, acionaram uma viatura da Polícia Militar que estava bem perto do local. Quando a polícia chega, a dupla faz o quê? Tenta fugir. Só que deu um piripaque e eles caíram da moto. Tá vendo? Se fosse um cidadão, estava todo arranhado, mas eles acreditam que não sofreram nada. Os policiais deram voz de prisão e conseguiram deter esses 2 caras, tá? Um deles, aliás, conseguiu fugir, ó, tá vendo? Ó. E o outro foi detido. Agora volta esse trechinho aí que ele sai correndo, sabe por quê? Porque você vê ali pela imagem que o policial aponta a pistola para ele, ok?
Mesmo assim, ele não para e sai correndo, tá vendo? Aí ele foi embora, conseguiu fugir. O policial não atirou. Mas, Gugel, por que o policial não atirou? Vem pra cá. Porque senão ia estar Ministério de A, Ministério de B, Ministério de C, entendeu? Ia estar ONG de direito de não sei de quê, de direito de não sei o que mais lá, lascando o policial. Como é que você atira num homem desarmado? Um homem que está de costas para você, mesmo que o tiro fosse da perna, certo? Mesmo que ele desse um tiro na perna. Mas diz, mas podia pegar na femoral do coitado e ele morrer. O problema é esse hoje. O policial pensa 18 vezes antes de agir. Porque senão, de pessoa que é paga para proteger a sociedade, ele vira um nada. Vai todo mundo para cima dele. E as autoridades já baixam a caneta, porque qualquer coisa é ruim politicamente para mim, já baixa a caneta, já condena, executa lá o policial. Então o policial hoje preferiu que o caba nessa situação fosse embora do que arriscar dar um tiro nele. Porque o policial hoje, infelizmente, não tem nenhum apoio nesse país. Entendeu? Fez isso, ó. Pra mim, imagem política vai ser ruim. Desce a caneta nele. Essa é a questão. Então, deixa o bandido ir embora, que eu não vou correr o risco de atirar e depois tá num tribunal aí, recebendo a maior pressão do mundo e sendo condenado. O que foi preso, né? Foi por roubo, né? Que a gente conhece pessoalmente, popularmente aí como assalto, juridicamente roubo. Foi autuado, passou por audiência de custódia, foi encaminhado para o cotel. Agora a história de uma farmácia que foi furtada 3 vezes em menos de uma semana. Foi no bairro de Prazeres, em Jaboatão. Câmeras filmaram tudo também aí, ó. Essa farmácia fica na Avenida Barreto de Menezes. Em um dos casos, um grupo entra fingindo ser cliente. 2 homens, ó, cara de pau, abrem uma sacola e vão colocando tudo dentro lá. Tá vendo? Aí colocando tudo dentro, ok? Em seguida, foi todo mundo embora na maior tranquilidade. É mais um arrastão, certo? Toda a ação aí em questões de segundos. Agora vamos lá. Olha bem para essa imagem. Dá para você ver quem é maior de idade, quem é menor de idade? Não, né? Esse cabo aí de camisa listrada, acho que ele tem 1,90 m. Daqui não dá para perceber, é um rapaz, não é isso? Ó, que bicho grande danado, ó. Entendeu? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Teve a dona de uma loja de joias que entrou um grupo do mesmo jeito. Chegaram lá na tora, saindo, pegando peças de prata, certo? Aí ela tem a câmera, como na farmácia aí, e ela foi e divulgou na rede social. Resultado, a mãe de uma das meninas, porque tinha a menina no meio, colocou ela na justiça, dizendo que a filhinha dela é menor de idade e que expôs a bichinha. E a justiça mandou a dona da loja pagar uma indenização de R$ 3.500. Você é roubado, índio, e tem que pagar a indenização ao ladrão. Tá bom, não tá não? O negócio tá bom. Direitos dos ladrões. Tem a CLT, né, dos trabalhadores, vai ter a CLL, que é dos ladrões. Entendeu? O cara furta, no caso, comete crime e ainda a vítima tem que pagar indenização.
Eita peste, como diria meu amigo Matuto, rapaz. Ele olha, ô peste! Polícia investigando. Se um homem encontrado morto no centro do Recife, ele teria levado um choque elétrico quando estava tentando furtar fios na Rua do Hospício. O corpo, inclusive, tinha sinais de queimadura, que a gente sabe que a descarga elétrica deixa queimadura, o que indica exatamente a descarga elétrica. Os moradores acreditam que esse homem subiu no poste durante a madrugada. Perto do corpo, a polícia lá, não encontrou objetos que indiquem que poderia ser um furto, que ele poderia estar furtando. Tinha lá um par de sandálias, como você viu aí na imagem. Uma das possibilidades é que elas foram retiradas para facilitar a escalada no poste. Moradores da região contam que esse homem já foi visto em outras situações envolvido em furto de fios. Em outras situações. Nessa aí, a polícia está investigando se era de fato mais um furto ou não. Agora eu faço uma pergunta: o que é que uma pessoa vai fazer de madrugada para subir em um poste? Energia que ele não quer pegar, né? Motociclista atropela um carro na calçada em Boa Viagem. O carro foi atropelado pela moto. Ó, tá lá a avenida, ó, cheia de carros, né? Trânsito lá. Aí ele disse, vou pegar um desvio. Só que ia saindo uma pessoa do carro lá, ó. E a pessoa, você vê, a pessoa tá ali praticamente primeira marcha. Bota e vai devagarzinho, olha se vem algum pedestre. Quando vê, o cara bateu. Subiu na calçada e bateu no carro. Aí quando ele tentou desviar, o que é que acontece? Ele e a pessoa que estava lá na garupa foram arremessadas contra a árvore. E ainda bateram em outras motos que estavam ali paradas no trânsito. Olha aí, ó. Olha só, bateu no carro que estava saindo, o branco, bate na árvore, bate nas pessoas que estão na moto e batem no outro carro branco. Entendeu? Ou seja, boliche humano, né? Muito provavelmente pode ter deixado, inclusive, ó, o outro carro no mínimo arranhado. Não sei se o retrovisor ali quebrou. Agora, é de uma irresponsabilidade grande, né? Ele fazendo esse percurso, ele ganharia ali, sei lá, 1 minuto de rapidez. Aí, tá todo quebrado aí, que no mínimo tá sentindo muita dor. Ele, a pessoa que tava na garupa. E agora, acho que o dono desse carro branco e da moto e do outro carro vão querer receber, né? Vão querer que ele assuma o prejuízo. É no mínimo uma ação irresponsável, minha gente. E esta semana, um protesto fechou a PE-05 na entrada de Camaragibe. Por quê? O povo foi cobrar a justiça pelo atropelamento de um ciclista. Esse ciclista foi atingido por um caminhão de entrega, isso na Avenida Belmiro Corrêa, que é a principal ali de Camaragibe. Aí o Jefferson Ferreira Nobre, de 47 anos, ele estava carregando 2 netinhos pequenos, tá? Uma criança de 4 anos, a outra de 8 anos. Muito comum, né? O avô pega, bota na bicicleta e vai levar os netos, por exemplo, na escola, né? E aí ele foi atingido pelo caminhão baú. As crianças não se feriram. O protesto fechou os 2 sentidos da Avenida Joaquim Ribeiro, a PE-05. Parentes e amigos do trabalhador tocaram fogo lá em entulhos. A família não sabe quem foi o motorista que provocou o acidente e está pedindo justiça. A delegacia de Camaragibe investiga esse caso. E um outro motociclista perdeu a vida. Dessa vez, ele derrapou com a moto
e morreu atropelado por um caminhão de entrega dos Correios. Isso aí é em Boa Viagem. Esse acidente, ele foi no cruzamento da Avenida Conselheiro Aguiar com a Rua Ernesto de Paula Santos. De acordo com a CTTU, os dois veículos estavam trafegando no mesmo sentido, tá? Pela Ernesto de Paula Santos. Aí quando foi dobrar para pegar a Conselheiro Aguiar, o motociclista, ele foi identificado, Josenildo Ferreira, tinha 54 anos de idade. Aí ele perdeu o controle da moto, caiu na pista. O caminhão passou por cima. E eu tive aí no local, o agente da CTTU disse que o motorista contou que pouco antes viu o motociclista. Estava lá no trânsito e viu o motociclista. Só que depois ele dobrou, ele nem viu que tinha atropelado. E um outro detalhe, gente. Eu conversei com o filho de seu Josenildo. Ele estava desesperado, ele disse, olha para aqui. Aí me mostrou uma mensagem no celular. 10 minutos antes de morrer, o pai passou uma mensagem para o filho. Aquelas mensagens religiosas, né? Aí era alguma coisa que dizia assim, olha, apesar de qualquer dificuldade, qualquer obstáculo na vida, mas é preciso ter fé em Deus e acreditar que vai dar tudo bem, que você vai vencer. Ou seja, parecia uma despedida. Filho desesperado, como eu disse, lá no local, disse que ele trabalhava como pintor e de vez em quando também fazia moto por aplicativo. Infelizmente, esse cidadão perdeu a vida. Já está no cotel o motorista que atropelou um motociclista por aplicativo, depois de uma discussão de trânsito no bairro da Guabiraba, aqui no Recife. O motociclista morreu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista jogou o carro para cima da vítima, identificada como Zenildo Cabral Vitorino da Silva, que tinha 30 anos de idade. Isso aí foi em plena BR-101. Com o impacto, o Zenildo ele foi arremessado contra um poste. Ainda de acordo com a polícia, o motorista Paulo Henrique Barbosa da Rocha Cordeiro, esse daí, 26 anos, ele foi preso em flagrante. Ele não teria habilitação, foi encaminhado para o DHPP, foi autuado por homicídio consumado e levado para a audiência de custódia, onde teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. E, claro, está no cotel. Cara, por uma discussão de trânsito, pega o carro dele, joga contra o motociclista, matou. Ou seja, é como se ele tivesse com uma arma, fosse lá e desse vários tiros, porque houve a intenção de matar. Você que é cidadão, tenha muito cuidado. Se você for roubado, o ladrão sai correndo, você está de carro. Se você for lá e atropelar esse ladrão, você vai preso. Mas não é legítima defesa, Gugel, é legítima defesa do patrimônio. Ele levou, sei lá, seu celular e sua carteira. É legítima defesa do patrimônio. Porém, a justiça vai entender que a proporção que você usou pela legítima defesa do seu patrimônio, ela foi exagerada, já que a vida, mesmo sendo de um ladrão, ela vai valer mais do que o seu patrimônio. Não é a opinião de Gugel, é o que diz a lei. E é por isso que eu estou dizendo a você, é melhor ir embora. Não bota o carro por cima do ladrão, porque você sabe, tem o Código Penal do Cidadão e tem o Código de Defesa do Ladrão nesse país. Um homem foi filmado destruindo uma viatura da Polícia Militar. Aliás, da Polícia Civil. Olha, isso aí, ou a pessoa tem problemas psicológicos, ou ele saiu de casa e disse assim, gente, eu vou ser preso. Hoje eu acordei com a vontade de ser preso.
é na frente da delegacia de Afogados aqui no Recife. Tem com som ambiente aí, se tiver pode soltar. Problema mentais. Problema mentais. Você vai para a direção onde? Os caras estão com problema mental, esse homem, meu Deus. Você vê que o para-brisa já está trincado ali. O vidro do motorista já está quebrado. Ele meteu esse pedaço de pau aí, ó. Também no capô. Aí aquele barulho. Ó. O povo da delegacia disse, que danado é isso? Aí foi lá. E ele continuou, como você está vendo aí. Tem duas pessoas ali, que eu acredito que sejam da delegacia, né? Não dá para ter, não tenho certeza. Ó, o fato é que ele acabou detido pelos policiais da própria delegacia. Aí a família dele alegou que ele tem problemas psicológicos, mas não apresentou documentação que comprove, tá? Então, no âmbito da delegacia, eu já disse a vocês, não existe doido, não existe gente com problema psicológico se não apresentar um laudo. E um delegado até deu uma entrevista um dia desse e disse, vai entregar isso na justiça. Para a polícia, houve tal crime, ele vai ser autuado. Foi exatamente o que aconteceu. Foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público e foi encaminhado para a audiência de custódia. Se ele de fato tem problema psicológico, a família agora deve levar a documentação e mostrar ao juiz durante aí a audiência de custódia. Eu acredito que só tendo problema psicológico, viu? Ou então é como eu disse, o cara sai de casa e ainda eu vou ali, vai fazer o quê, meu filho? Eu quero ser preso hoje. Aí vai lá e quebra a viatura da polícia na frente da delegacia, né? Um pedreiro de 41 anos denunciando que usaram uma foto dele para acusá-lo de abuso. Atenção, gente, para essa reportagem, porque já mataram gente porque viram na rede social que, eita, esse cara é tarado, esse cara é não sei o quê, a turma vai lá e faz a chamada justiça com as próprias mãos. E depois a gente vê que a pessoa é inocente, tá? Esse pedreiro, ele diz que está sendo vítima de uma injúria, que é o crime aí que se comete. E não sabe nem quem fez isso. Tudo aconteceu depois que ele recebeu de um amigo, fulano, essa página aqui no Facebook, olha o que postaram aí, fotos tuas na internet. Aí, junto com as imagens, tem lá a informação que o pedreiro estaria fazendo gestos obscenos na frente de uma escola e também de creches. Esse homem procurou a delegacia imediatamente. Vê aí o que é que ele diz no ar. Sou trabalhador, filho de um negro homem que tem 4 anos que faleceu. Eu não tenho essa índole. Você pode fazer, por que não pode mostrar a menina? Ando com menino pequeno, conserto bicicleta de menino pequeno, nunca aconteceu isso. E quando eu fui ver, o meu amigo me avisou que tinham postado no Facebook da página Várzea Ordinário no Facebook. Quando eu fiquei sabendo, fui para a delegacia do Cordeiro, prestei a queixa e quando eu fui ver, o vídeo foi retirado. Mas só que todo mundo comentando que o quê? Que já estava em um canto e outro, aí de repente, quem me conhece começou a se sensibilizar comigo, falar a meu favor nas redes sociais dos outros grupos. Agora só que até onde esse vídeo chegou, eu não sei. Eu não sei até onde esse vídeo chegou. Aí eu pedi a ajuda de vocês para que venha ser postado na televisão aí, para que o povo veja e saiba que eu sou um homem. Eu não sou o que está dizendo na imagem aí. O que é que estava dizendo no texto? No texto estava dizendo que eu andava circulando as escolas, fazendo gesto obsceno para as crianças, por perto de creche, perto de colégio,
3 semanas dentro da minha casa com minha mãe de 75 anos de idade, meu filho, eu vou ser necessário sair por um negócio desse? Quando eu descobri, eu fui logo para a delegacia. Se eu tivesse alguma coisa de errado, eu iria dar minha cara a tapa, ir para a delegacia para ficar preso, sendo suspeito? Não. Agora eu quero saber o porquê dessa pessoa ter postado esses vídeos de mau índole, querendo me prejudicar, eu sendo um pai de família. Bom, a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos está investigando esse caso aí, tá? Na comunidade em que o pedreiro mora, a população está revoltada com esse caso. Veja no ar. Nenhuma, porque, bem dizer, Felipe criou meus filhos. Minha filha era pequena, ele cuidava da minha filha, cuidava do meu filho. Apesar que meu filho vivia numa vida errada, Felipe levava meu filho para a igreja, como todo mundo aqui sabe, se não fosse ele, meu filho ainda não estava aqui. Sempre deu conselho a meus filhos e como qualquer um aqui. Isso que estão fazendo com eles é uma maldade muito grande. Ele é um evangélico, trabalhador e um cabra safado fazer isso, me perdoe, viu? Me perdoe os palavrões, mas é porque é verdade, isso não é gente não, isso é o Satanás que está aí no mundo para destruir as vidas dos inocentes. Mas Deus é mais, Deus é mais, Deus é na vida dele, viu? E a gente quer justiça e que a verdade apareça. Ou seja, é um cabra safado o cara que faz isso, rapaz. Pega a imagem de alguém que toda a comunidade aí diz que é gente de bem, que é trabalhador, aí joga a imagem dele na internet e a gente sabe como isso hoje se multiplica em milhões, entendeu? E aí o cara às vezes nem sabe, como ele não estava sabendo, foi avisado por um amigo, certo? E a vida dele pode estar em risco. Porque basta na rua alguém gritar tarado, que vai todo mundo lá pra cima, mete-lhe o cacete, aí depois, não foi esse não, mas o cara já tá todo quebrado ou morto, né? Então assim, esse tipo de crime deveria ter uma punição muito maior, porque você está colocando a vida do outro em risco, sabe? Não ser apenas uma injúria, que no fim das contas não dá em absolutamente nada, não dá em nada e o cidadão aí poderia morrer. Então olhe bem para a cara desse cidadão, ele é cidadão, ele não é o que estão dizendo aí nas redes sociais. Deixa eu trazer agora o vídeo que mostra o momento em que um homem tentou matar um desafeto dentro do Ceasa aqui no Recife, ó. O criminoso tentou aí se esconder atrás de carroças e depois saiu metendo bala. Isso era mais de 11 horas da noite. Você sabe que a movimentação no Ceasa é muito noite e madrugada. Dá certo? No galpão das frutas. Tem um monte de gente aí e o cara saiu metendo bala. Assustados, clientes e comerciantes começaram a correr para se proteger. O alvo do criminoso foi baleado e encaminhado para uma UPA, depois transferido para o Hospital da Restauração. Quem trabalha lá no Ceasa diz que não conhece a vítima e também nunca viu o atirador. E a polícia prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte de Ellen Santos, aquela menininha de 4 anos que morava no bairro de Água Fria, aqui no Recife. César Silva Auren, de 30 anos, ele foi encaminhado para a central de plantões da capital. Foi preso por uma equipe do 13º Batalhão da PM, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva de novembro de 2024 por homicídio, ou seja, por outra morte, já que o caso dessa menina foi bala perdida, né? O alvo prioritário da polícia, ele estava escondido em Camaragibe. O César é o segundo investigado a ser preso por participação na morte da pequena Ellen. Isso foi no final de abril. A polícia também, no final do mês passado, prendeu o Carlos Adriano de Sá, de 43 anos, ele que é conhecido como Nego Dal. Segundo as investigações, os dois aparecem correndo e atirando com mais 2 homens e nas imagens aí de câmeras de segurança registraram o crime que aconteceu na noite do dia 12 de abril.
E já está preso também o homem suspeito de matar a ex-companheira no bairro do Barro, na zona oeste da capital pernambucana. Esse cara tem 39 anos, é acusado de matar Elisângela Borges da Silva. Ela tinha 38 anos e morreu com 16 facadas no dia 28 do mês passado. A Fábia Raposo acompanhou essa história e traz os detalhes no ar. Elisângela Borges, que tinha 38 anos. Essa mulher foi morta na Vila dos Milagres, no Barro, no Recife, dentro da casa dela. A perícia apontou que ela foi morta vítima de 16 golpes de faca. Ela foi esfaqueada 16 vezes dentro da casa onde morava, tendo, na época ali já do crime, no dia 28 de abril, reforço, o principal suspeito como o ex-companheiro dela, um homem de 39 anos. Então, a família já tinha certeza da autoria do crime, estava cobrando a prisão dele e veja mesmo para que você relembre, no dia que a Elisângela foi encontrada morta, a família descobriu dentro da casa onde eles moravam um documento de identidade dele que, para surpresa de todos, descobriram que ele tinha se apresentado a Elisângela por um nome falso, com uma identidade falsa, fingindo ser outra pessoa. Então, só depois que ela foi assassinada, foi encontrado o verdadeiro documento dele. Então, a família, com a ajuda da polícia, descobriu que ele tinha mandado de prisão em aberto por feminicídio no estado de Alagoas, tinha outros 8 processos no estado de Alagoas, ou seja, um indivíduo perigoso e conhecido pela polícia alagoana. E só ali, depois da morte dela, que se descobriu que ela estava envolvida com um criminoso e que ela nunca tinha desconfiado disso. Então, ele esfaqueou a Elisângela 16 vezes, ela chegou a ser socorrida a uma unidade de pronto atendimento, infelizmente não resistiu e morreu, e esse homem foi preso por equipes da Polícia Civil de Pernambuco. Tinha 2 mandados de prisão em aberto contra ele. Ele ainda não foi preso pela morte da Elisângela, Isso é uma investigação que ainda está em andamento, mas a polícia chegou até ele, tinha esses 2 mandados de prisão em aberto que foram cumpridos o suficiente já para deixá-lo preso, enquanto a polícia conclui esse inquérito da Elisângela. É mais um feminicídio. Apesar do número muito alto, ano passado 3.441 assassinatos em Pernambuco, houve uma reduçãozinha, tá? É porque é tanta morte que a gente nem percebe essa redução. Até porque já chegamos a mais de 5.000 homicídios em um ano aqui em Pernambuco. Mas à medida que houve essa reduçãozinha, tá, de homicídios, de homens, feminicídio teve aumento, não houve nenhuma redução em feminicídio. Porque, infelizmente, é um crime em que o assassino está muito perto da vítima. E mesmo quando a vítima procura ajuda, diga-se de passagem, houve uma melhora na situação aí para a proteção da mulher, mas não tem como botar um carro de polícia 24 horas com ela. E o cara conhece família, conhece os passos dela, sabe? Eu acredito que a gente precisa criar um grande conselho para começar a estudar o que é que pode ser feito, além do que já foi feito, para ver se a gente consegue reduzir. Porque do jeito que está, infelizmente, toda semana, no mínimo, uma vez, um dia sim, um dia não, tem mulher sendo assassinada nesse país, E uma mulher foi presa pela Polícia Federal do Aeroporto Internacional do Recife. Ela estava com cocaína escondida na bagagem de mão. É uma operadora de caixa, tem 20 anos. Disse que iria receber R$2.000 para embarcar com essa droga. Os agentes federais encontraram 475 gramas de cocaína em forma pastosa, que estava exatamente na bolsa dela. Além disso, também foram apreendidos a passagem aérea e um telefone celular. A jovem já havia sido presa por tráfico de drogas no estado do Mato Grosso do Sul. Ela foi presa em flagrante e encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal no caso do Apolo, aqui no Recife.
Um homem foi detido com maconha dentro do carro e esse carro é roubado. Tava todo certinho, né? Foi em Arco Verde, no sertão pernambucano. Ó. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista fez manobras perigosas para tentar fugir da abordagem, mas foi alcançado pelos policiais. No porta-malas do carro, a polícia encontrou um saco de lixo, só que não tinha lixo, tinha 9 quilos de maconha. Também foi identificado que o veículo era clonado e havia um registro de roubo em dezembro do ano passado aqui no Recife. O motorista alegou que havia pego o carro, né, aqui no Recife, tá, com um desconhecido e que foi até a divisa da Bahia lá para buscar maconha. Com o apoio da PM, esse homem foi encaminhado junto com a droga para a delegacia lá em Arco Verde. Pode responder por tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinais identificador de veículo. Polícia Rodoviária Federal também registrou mais de 300 toneladas de excesso de peso em Petrolina, no sertão. Alguns caminhões transitavam com excesso pela ponte Presidente Dutra, um trecho restrito à circulação de até 45 toneladas. Ou seja, essa ponte Dutra é que liga Petrolina a Juazeiro. Então, o caminhão que tiver até 45 toneladas pode passar. Quem tiver acima não vai passar, porque senão daqui a pouco a ponte cai. Entendeu? Ao todo foram abordados 20 caminhões que transportavam várias mercadorias. 11 deles foram retidos exatamente por excesso de peso. E em 2 caminhões havia cargas de fertilizante com irregularidades na documentação fiscal. É o cara transportando e dane-se a pista. E aí quando tem acidente, ele diz, meu Deus, fulano morreu. Ninguém sabe por quê, né? E olha só, o transporte de pás eólicas, depois do transformador, agora são pás gigantes, viu? Provocando interrupção temporária no trânsito da BR-101, na altura no bairro do Curado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as interdições acontecem aos domingos, terças e quintas-feiras, com estimativa de se estenderem até setembro. A medida tem previsão de durar 30 minutos para a passagem de 3 pás por dia, que vão ser levadas para o sertão do estado. Nos domingos, a exemplo de amanhã, né? A passagem deve ocorrer das 7 às 7h30 da manhã. E nas terças e quintas, das 5 da manhã às 5h30 da manhã também, viu? Pense numa lapa de pá. Ó, você tem alguma sugestão de reportagem, tem alguma denúncia? Manda aí para nosso WhatsApp, já está na tela. Já bate uma foto aí, já deixa na tua agenda, coloca lá. É o WhatsApp do Balanço Geral, tá certo? Você manda vídeo, manda foto, manda o que você quiser, tá bom? Manda a tua denúncia, aproveita, você pode mandar também pelo meu Instagram, @WashingtonGugel, do jeito que tá aí, ó. Você vai, me marca lá que a gente vai correr atrás da tua denúncia. Aproveita, sabadão, ó, aquela foto, aqui que a tua é daquela máquina antiga que a foto sai de papel. A de Orlando, não, Orlando já é digital. Tira essa fotona, me marca lá, @WashingtonGugel, que eu vou postar agora no meu Instagram, tá bom? E logo depois do Balanço Geral Pernambuco, que vai até 11h40, tá certo? 11h40 com muita notícia. Vem aí, meu amigo, aliás, até 1h40. É que eu tô com fome, Gabriel. Tô com hora do almoço, tô com fome, vai até 1h40, certo? Aí logo depois chega nosso amigo Roberto Nascimento com os destaques esportivos. Fala, Robertão! Valeu, Gugel! A galera se liga, daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, 1h35 a gente chega, tem o nosso Super Bancada com tudo do esporte, do Náutico, do Santa, do Retrô, do Central. Tem convidado especial, tem um personal soccer, treinador, Edson PP, vai estar aqui com a gente participando do programa, hein? Se liga! Gugel, daqui a pouquinho a gente chega assim que terminar o Balanço Geral do sábado. Valeu, galera! Valeu, Robertão! Daqui a pouco, mais notícias esportivas para você.
E a polícia prendeu um jovem de 18 anos suspeito de furtar supermercado no bairro de Casa Amarela, aqui no Recife. Ele foi reconhecido depois que a reportagem do crime foi exibida aqui na TV Guararapes. O repórter Rafael Cabral tem os detalhes no ar. A ação aconteceu no dia 5 deste mês. Primeiro, o comparsa dele entrou sozinho por volta de 1 da madrugada. O alarme acionou e ele escutou o barulho sonoro. Então, imediatamente, como a gente consegue ver nas imagens do circuito de segurança, ele pegou uma escada e foi embora por debaixo do portão. A polícia militar foi acionada e, quando chegou, encontrou o canto mais limpo do mundo. Aí, por volta das 4h30 da madrugada, o suspeito que levou a escada retornou com o jovem que foi detido. E daí os dois entram no local, pelo mesmo espaço, ali debaixo do portão, como se fossem duas lagartixas. Daí, quando chegam na área do estacionamento, o alarme toca de novo. E eles correm, entram em ação. Rapidamente pegam alguns materiais de limpeza e fogem pelo mesmo local que entrou. No dia seguinte que exibimos essa imagem aqui na TV Guararapes, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando onde estava o cabeludo, que tem 18 anos de idade. Esse suspeito, por volta de 1h40 da manhã, ele invadiu um estabelecimento comercial e, como foi falado, ele voltou para esse estabelecimento, conseguiu subtrair alguns objetos, saiu do local, né? A polícia foi acionada através do 190 e, quando a polícia chegou lá, a guarnição não encontrou mais o suspeito, né? Quando foi no dia 10 de maio, inclusive eu acredito que foi por causa da reportagem, né? A polícia conseguiu fazer a abordagem desse suspeito. Conversando com o suspeito suspeito confessou que no dia 5 de maio entrou num estabelecimento comercial e levou alguns objetos, né? Diante dos fatos, a equipe nossa do GAT teve que caminhar o suspeito para a delegacia. E a delegacia abriu um inquérito por portaria, né, onde o suspeito, a partir daí, vai começar a ser investigado. Bom, de acordo ainda com a polícia, esse cara aí, ele não possuía, tá? Não possuía antecedentes criminais. Seria a primeira vez dele? Ou, na verdade, ele já fez várias vezes e nunca foi registrado? É o chamado mosca branca, né? A polícia segue aí investigando, né, esse caso, e a polícia ainda falou sobre essa questão dele não ter antecedentes, pelo menos registrados. Vê no ar. Em 18 anos, a polícia conseguiu fazer a questão da abordagem nele no próprio dia 10, né, o último sábado. Não foi encontrado nada de ilícito, mas o jovem confessou que havia invadido o estabelecimento comercial e, diante dos fatos, tivemos que levar ele para a delegacia. Agora vai ficar a cargo da delegacia da Polícia Civil dar continuidade à questão das investigações. Para a Polícia Militar, ele confessou que pegou os produtos na companhia do comparsa. Esses materiais não foram localizados pelos policiais. Mesmo assim, ele foi levado para a central de plantões. Inclusive, tem a imagem aí do momento que o jovem chega detido pelos policiais lá na central de plantões da capital. A Polícia Civil informou por meio de nota que um inquérito por portaria foi instaurado e o jovem foi liberado para responder em liberdade. Aí chamando alguém, Gugel, não tô batendo palma mesmo. Ai, liberdade! Liberdade, liberdade, liberdade. Abra as asas sobre nós. Tá filmado. Ou você tem alguma dúvida do que você está vendo? Ó, tá filmado, o cara tá furtando. Se tivesse aí 100 milhões, ele levaria os 100 milhões. Entendeu? Mas a culpa é da polícia? Não. A culpa é dessa legislação feita para proteger bandido, gente. Você imagina se o prejuízo fosse seu,
O dono daí está com prejuízo. Mas a legislação diz exatamente como foi procedido aí. A polícia militar perdeu tempo, gastou combustível. Poderia estar em outra ocorrência. Aí me diga, qual é o estímulo de um policial? Qual é o estímulo de um policial? Para prender uma pessoa, levar para uma delegacia. E qual é o estímulo do delegado? Quando olhar lá o código, tá solto. Liberdade, liberdade e abra as asas sobre nós. O que é que está escrito aí na barriga dele, hein? Não, no peito? Joelma, né? A lua me traiu, deve ser Joelma do Calypso, cavalo manco. Entendeu? É mais um tapa que eu tô falando aqui para vocês. Certo? É mais um tapa que a gente leva. Entendeu? Não tem punição nesse país. Tá aí a deputada, foi condenada essa semana a 10 anos. Ela já apresentou umas caixas de remédio. Eu não tenho problema de saúde. Agora é o seguinte, depois de Collor, né? Olha, Collor foi condenado a 8 anos. Aí, eu tenho Alzheimer, entendeu? Eu tenho Parkinson. Aí ela agora diz, a caixa de remédio. Eu não tenho condições de ficar numa cadeia. Entendeu? Agora, foi condenado. Olha, a saúde vai embora. Vai embora rapidinho. Antigamente a turma ia e pegava a Bíblia, né? No presídio. E todo mundo virava evangélico. Ia tudo para a igreja. Né? Aí, agora é a saúde. Eu não tenho condições de... Agora a saúde tem condições de praticar o crime, né? Para praticar o crime, está com a saúde em dia, né? Quando ela diz, condenado, publique-se, cumpra-se. Tum. Excelência, eu estou tão doente. Só tem doentinho agora nesse país. Polícia segue investigando o caso de 2 jovens assassinados a tiros durante um show de trap no Complexo Salgadinho, em Olinda, hein? De acordo com a polícia, 2 homens estavam na área externa do evento quando um outro homem se aproximou e efetuou os disparos. Os tiros atingiram a nuca dos 2 rapazes. Testemunhas contaram que várias brigas foram registradas durante o evento. A produção do show lá, do festival, divulgou uma nota lamentando o que aconteceu. A empresa afirma que está à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer todo o suporte necessário. A nota afirma ainda que as cenas de violência partiram de um grupo isolado e não reflete o espírito do evento, e ressalta ainda que os tiros foram disparados fora da área do show e os envolvidos não estariam participando do evento. A produção reforçou que todas as medidas de segurança foram devidamente adotadas com a equipe privada licenciada, revista pessoal nos acessos e monitoramento constantemente em toda a área do festival. A polícia deflagrou uma operação para prender integrantes de uma facção criminosa responsável por vários homicídios. 4 pessoas foram presas e várias armas e munições apreendidas. Um dos crimes atribuídos ao grupo foi exatamente essa imagem, o assassinato de um ex-PM. Ele que era conhecido como Júnior Black, caso que aconteceu em Boa Viagem. As pessoas detidas foram levadas para a sede do Grupo de Operações Especiais, o GOI, no bairro do Cordeiro, na capital pernambucana. E agora novas informações sobre o caso de uma mulher esfaqueada durante a festa do próprio aniversário em Camaragibe. Olha o presente que ela ganhou. Aniversário dela. Esse crime aí foi em um bar que fica na rua Sátiro Ivo, no bairro do Timbi. De acordo com a mãe da vítima, a vítima é identificada como Alciele Batista dos Santos, 31 anos, a filha. Ela foi agredida a facadas pelo companheiro de uma amiga dela. Esse cara que está sendo investigado, ele fugiu depois do crime. Vê no ar.
Eu estava indo para lá para um aniversário que era justamente da minha filha, ia comemorar esse aniversário. E quando eu cheguei lá, já tinha acontecido o ocorrido, ela tinha sido socorrida para o SEMEC e só tinha 2 amigos me aguardando para me dar a notícia. Desesperador, porque uma mãe chega numa festa com um bolo para fazer uma surpresa à filha. Chega lá, ela está esfaqueada, então foi desespero. Eu não sabia, eu precisava ver ela para saber se estava viva, o que tinha acontecido, por que aquela maldade de chegar pelas costas, covardemente, e esfaquear ela 4 vezes. Isso é um ato de muita raiva, de muito ódio. Eu precisava entender, eu precisava ver por que aquilo. Por ciúme, ele não gosta da minha filha, porque elas têm uma amizade muito forte. E ele, no primeiro momento, ele chegou e a agrediu. Ela correu, ele saiu de lá, acharam que ele tinha ido embora, e ele volta armado e pegou minha filha pelas costas e deu 4 facadas nelas. De acordo com a mãe de Alciele, a amiga havia brigado com o marido e estava passando uns dias na casa dela. Veja aí. E ela estava lá, passou a sexta e o sábado, para no sábado à noite vir e comemorar o aniversário da minha filha, que foi dia 28, e deixaram para comemorar dia 10. Chegou a falar com a senhora? Sim, ela me pediu desculpa, ela disse que não imaginava que ele fizesse isso, mas ela tem uma relação com esse menino muito perturbada. Então, assim, ela deveria ter se afastado da minha filha quando ela viu que ele tinha esse ciúme todo. Ele suspeitava que as duas poderiam ter algum tipo de caso, algum relacionamento? É o que a gente leva a crer, porque da onde saiu essa raiva, esse ódio todo? Em Santa Mônica, há 1 ano, 2 anos atrás, eu não sei a data certa, ele já tinha agredido um rapaz por causa dela também. Sim. Ciúme também. Ele é doente de ciúme por esta menina. Ele tem que pagar pelo que fez, porque ele foi covarde. Ele chegou por trás, ele agrediu alguém que não esperava aquilo ali. Então ele tem sim que pagar. A facada da cabeça faturou, a facada do estômago furou, penetrou e furou a parede do estômago dela. A gente teve que fazer uma cirurgia. E a do ombro atingiu um órgão. Então, assim, ele tem que pagar pelo que fez. Eu não estou pedindo uma coisa impossível para a justiça. Eu só quero a justiça que seja feita. Eu falei agora há pouco, tá? Houve um avanço, várias leis foram criadas, vários profissionais da área de segurança foram treinados para lidar com essa questão de violência contra a mulher e tal. Só que eu acho o seguinte, eu acho que está na hora de mexer no bolso. Hoje, quem tem mais de 50 anos só usa o cinto de segurança, se acostumou, depois que virou uma questão de multa. Porque o povo não gostava de usar cinto de segurança. O jovem não, ele foi educado. Hoje ele entra no carro, antes de ligar o veículo, ele coloca o cinto de segurança. Certo? Mas o mais velho só começou a usar depois que tocou no bolso. Então, eu acho que a gente precisa começar a estudar alguma coisa. Ó, tá ameaçando, não sei, vamos botar uma multinha de forma que a justiça determine e já saia direto da conta dele. Entendeu? Manda para o Banco Central, porque se ele tiver 2 contas e ficar fazendo ping-pong com dinheiro, né? O Banco Central já vai lá, já pega. Então, começar a mexer no bolso do cara, talvez ele pense 2 vezes. Porque o cara que vai matar a mulher, que diz que amou e mete a faca, dá um tiro nela, talvez ele só ame mesmo o dinheiro. Tem gente que ama muito mais o dinheiro do que outra coisa na vida. Então, talvez seja uma alternativa aí para ver se a gente dá uma freada nesse tipo aí de coisa contra a mulher, tá? Ainda hoje no programa eu vou trazer o caso de um homem que se passou por funcionário do IMIP e aplicou o golpe cobrando consulta. Vê só a que ponto os golpistas chegaram. Eu mostro também que parte do teto de um posto de enfermagem desabou.
o GELS foi onde? Hospital da Restauração. A maior emergência do Nordeste. Quando não é água vazando, é o teto caindo sozinho. E a estreia, claro, do nosso quadro Descobrindo com Cabral. Nosso querido Rafael Cabral foi até a ilha de Itamaracá para conhecer essa fruta aí. Rapaz, Tiaguinho, vê se consegue voltar essa fruta aí. Que danada é isso aí, hein? Eu disse até o nome no início, mas eu nunca ouvi falar na minha vida, ó. Nunca ouvi falar na minha vida, ó. Estão dizendo que isso é uma laranja, é? E maçã verde o quê, índio? Tu não entende de laranja, tu vai entender de maçã verde, índio. Ó, já, vai por mim, tenho certeza que você vai gostar aí do nosso quadro, tá? Deixa eu trazer que o INSS começou a enviar notificações para aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos nos benefícios por conta da fraude bilionária que aconteceu. O aviso está sendo enviado por meio do aplicativo Meu INSS. Acompanhe na reportagem. Dona Rosane, de 59 anos, faz parte do grupo de 9 milhões de segurados do INSS que tiveram descontos no valor do benefício. Eu vi na televisão a questão da fraude, né, do INSS, e aí eles disseram passo a passo para a gente verificar. Eu fui no aplicativo do Meu INSS e vi realmente um desconto. Estava sendo descontado R$70. Eu fiquei assustada, porque eu não autorizei nada, e estava sendo descontado esse valor para uma associação que eu não sei bem, né? Então, assim, para mim foi uma surpresa. Aposentados e pensionistas começam a receber notificação no aplicativo Meu INSS. É para informar se autorizaram ou não os descontos. Não serão pedidos novos documentos ou novos dados. Já nesta quarta-feira, dia 14, os segurados vão poder pedir o ressarcimento do desconto indevido. Esta advogada explica como está sendo o processo de informação e confirmação do desconto. Caso ele não reconheça, ele pode solicitar a devolução desses valores. A partir do momento que o segurado não reconhece esses valores, passa a responsabilidade para as associações comprovarem, através de documentos comprobatórios, que houve de fato a autorização desses descontos por parte do segurado. Então ela vai apresentar documentos como documento de identidade com foto, termo de associação, termo de autorização expressa desses descontos pelos segurados. Caso a associação não consiga comprovar que houve realmente autorização do desconto pelo segurado, configura-se aí a fraude nesses descontos. E a partir daí inicia-se um prazo de 15 dias para a associação iniciar a devolução desses valores diretamente para o governo federal, que vai fazer depois o repasse para essas vítimas envolvidas. Bom, a advogada ela traz ainda orientações para você não cair em outros golpes, no ar. É muito importante ficar atento, que todo esse processo vai ser feito dentro do aplicativo do Meu INSS, que é vinculado ao Gov. Então, tudo acontece lá dentro e é importante ter essa atenção redobrada para evitar que oportunistas queiram aplicar golpes, pedindo algumas informações, que a gente sabe que está bem frequente, ultimamente, esse tipo de golpe, infelizmente. Então, é importante sempre seguir as orientações dentro do próprio aplicativo e, caso de qualquer dúvida, não passar nenhuma informação, nenhum dado e buscar a orientação de uma pessoa de confiança. Só reforçando aí para o senhor, para a senhora, a notificação do INSS para aposentados e pensionistas será pelo aplicativo, tá? Não será aí por ligação e nem por SMS. Na dúvida, entre em contato com o número oficial do INSS, que é o 135 ou procure uma pessoa de confiança para lhe orientar. Todo cuidado é pouco, porque o que tem de golpista, o pessoal está aplicando golpe em cima do golpe. Como esse caso aqui, por exemplo, um homem se passou por funcionário do IMIP, que é uma instituição muito séria, e aplicou o golpe cobrando por consulta. Várias pessoas acabaram caindo, entre elas uma mãe que tomou dinheiro emprestado
para tentar marcar consulta para 2 crianças que estão no espectro autista. Ela conversou com a repórter Fábia Raposo. Vamos ouvir. Minha menina tem 10 anos e o menino tem 11. Uma mãe, supostamente mãe, postou dizendo que tem um amigo que marca consultas para ela, que facilita, a consulta para neuro, para fono, para psicólogo, no INIP, que ele trabalha lá no INIP e tinha essa facilitação de consulta. Então pagaria um valor para ele, que iria ajudar ele. Inclusive, ela disse que já marcou médico para os filhos dela e que já foi atendido. Então, não só eu, como outras mães, foram mais de 15 mães, marcou consulta, falou com ele, passou o nome das crianças, idade que ele pediu, ele mandou um protocolo dizendo uma data. Inclusive, a minha data caiu num dia de domingo, dia 27 de julho, e ele disse que os meninos iam ser atendidos, que lá ia fazer carteirinha, tudinho, e só ia pagar um valor fixo, que era os R$30 por cada consulta, e lá ia fazer todo o tratamento, sem precisar pagar novamente, Mandou o nome de uma médica, uma suposta médica. Eu cheguei a entrar em contato com o INIP disse que não tem esse médico lá, e não tem tanto o neuro quanto a fono, não tem lá esses 2 médicos. Você entrou em contato justamente para confirmar? Para confirmar. Ele mandou um protocolo, esse protocolo não existe lá, e eles disseram, olha, a gente não marca assim, não pode marcar assim, não são marcadas assim as consultas. Então, depois ficou espalhando, pela rede social, divulgando que realmente se tratava de um golpe. Ainda de acordo com esta mãe aí, esse cara ele segue aplicando o golpe em outras vítimas, veja aí. Ele continua, porque a minha amiga se passou por uma cliente dele, ele continuou mandando oportunidades de vaga, que está lotado, mas ele ia conseguir encaixar, e que estava difícil, mas ele ia conseguir encaixar quantos quisesse, pedindo para a gente passar o contato para outras pessoas, e ele continua fazendo isso. No total você perdeu os R$60. 120. Porque eram mais consultas? Porque tinham duas especialidades, o neuro e a fono. A fono, para as 2 crianças. Um dinheiro que faz falta, inclusive. Inclusive, eu peguei emprestado para poder fazer isso. Vocês prestaram queixa, inclusive? Prestamos queixa, já fizemos o boletim de ocorrência. O delegado também já fez a nossa ouvida. E estamos esperando no que vai acontecer. Tá aí, gente, então todo cuidado é pouco. Falei agora a questão do INSS, já deixaram um rombo aí até agora de pelo menos 6 bilhões de reais. Aí o outro se aproveita da fragilidade de uma mãe que precisa de cuidados médicos para o filho e aí cobra por consulta, ela tem que tomar dinheiro emprestado acreditando que é. Ou seja, nós estamos vivendo cercados de pessoas querendo nos roubar. Deixa eu te mostrar, por exemplo, algumas manchetes dos últimos dias aqui no Brasil. Supremo Tribunal Federal discute aumento da pena para crimes de injúria, calúnia e difamação contra funcionários públicos. Se você chamar um funcionário público de ladrão, por exemplo, a pena pode ser maior. Mas se for contra você, cidadão, continua do mesmo jeito. Deveriam, inclusive, também discutir a chamada prevaricação, Quando um funcionário público não atende o cidadão da melhor forma, por conta de interesses pessoais. Passa amanhã, o sistema está fora do ar. Você já deve ter ouvido isso na sua vida, não? E principalmente depois do que eu mostrei aqui, de que colocam pessoas filmadas, flagradas cometendo crime, em liberdade. Mas o cidadão que cometeu um crime desse contra um funcionário público pode ir preso. Outra manchete.
Um homem é condenado após 17 anos por matar adolescente que roubou um toca-CD. É tanto tempo que nem vendem mais toca-CD. O judiciário, minha gente, demorou quase 2 décadas para fazer o trabalho dele. Além da perda, a família esperou 17 anos para ver o assassino condenado. Imagina, é muito tempo de espera, não é não? Para quem perdeu um ente querido e só queria justiça. Tem mais uma. Uma vereadora é denunciada por acúmulo ilegal de cargos. Ela também é dentista. Trabalhava em 3 cidades, 8 horas por dia em cada uma delas. Ou seja, a vereadora não dormia. O dia só tem 24 horas. E ela ainda tinha tempo de ir às sessões da Câmara em uma cidade no sertão pernambucano. Tudo isso em 24 horas. E essa aqui. Tribunal de Justiça de São Paulo pagou mais de R$100 mil por mês em penduricalhos para mais de 1.600 juízes. Teve magistrado que recebeu em um mês cerca de R$250 mil. Vossa Excelência merece, né? Afinal de contas, teve juiz que demorou 17 anos para julgar um processo. E teve um que até foi aposentado em Minas Gerais por ter furtado uma peça sacra. Mas a justiça foi feita. Ele foi aposentado de forma compulsória e pode receber apenas 80% do salário. Isso é que eu chamo de punição, viu? Vamos para mais uma. Uma operação no Mato Grosso de compra de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. E ainda, procuradores de São Paulo podem receber R$22 mil para comprar, por exemplo, celulares e computadores. E um detalhe, os objetos são deles, não são do Estado. Tudo isso, gente, é só um reflexo do que vivemos no Brasil. De um país onde é preciso, primeiro, investigar possíveis crimes, casos de corrupção, farra com o dinheiro público nos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Exatamente quem deveria dar o exemplo, né? Você imagina o pai, a mãe, que são drogados, que cometem crimes. Olha o exemplo que eles estão dando para os filhos. Quem deveria dar o exemplo são os primeiros investigados. Enquanto isso, senhoras e senhores, a cesta básica atingiu o maior valor da história no mês de abril. Custa hoje mais de R$700, ou seja, quase metade do seu salário mínimo. Eu estou falando de alimentação, uma necessidade básica para o cidadão. Portanto, continue trabalhando duro, porque é assim que caminha a humanidade nesse planeta chamado Brasil. Tem alguma denúncia, alguma sugestão de reportagem? Manda para nosso WhatsApp, tá aí na tela, tá certo? Não recebe ligação, você manda vídeo, manda foto, manda lá a tua mensagem que a gente vai correr atrás. Você aproveita também, já anota aí o meu Instagram, você pode mandar por lá também, começa a me seguir, tira uma fotona aí no sabadão, comendo daquela feijoada que índio só diz feijoada, manda para mim e me marca que eu vou postar agora no meu Instagram, tá bom? E olha só, aconteceu de novo. O Hospital da Restauração, a maior emergência do Nordeste. Parte do teto de um posto de enfermagem desabou.
Essas imagens aí foram enviadas pelo nosso WhatsApp e você vê o estrago que ficou no local. Por sorte, nenhum profissional se feriu. Essa área foi isolada e, de acordo com a assessoria do HR, a queda parcial do forro de gesso não prejudicou o atendimento aos pacientes. Os reparos já estão sendo realizados. Perguntar não ofende. Quando, no primeiro ano da governadora Raquel Lira, ela pediu à Assembleia e recebeu a autorização para contrair um empréstimo de 3,5 bilhões. E ela disse que parte desse dinheiro, alguns milhões, seriam investidos no Hospital da Restauração. A fachada realmente a gente vê que foi pintada, né? Passei lá, inclusive estava uma obra, depois acredito que terminaram. Só que eu acho que tem que destinar mais dinheiro porque o teto ora cai, ora também. 2 pessoas morreram após receberem uma descarga elétrica em um trailer de lanches no bairro da Imbiribeira, na zona sul do Recife. As mortes aconteceram depois de um vazamento de corrente elétrica em um trailer que vende refeições na Avenida Engenheiro Alves de Souza. Uma das vítimas trabalhava como cozinheira no local. Uma equipe da Neoenergia foi enviada para lá e identificou que a estrutura era abastecida por uma ligação irregular de eletricidade. Ligação clandestina, além de crime, minha gente, pode terminar em tragédia, como nesse caso aí. Polícia Civil abriu um inquérito para investigar uma tentativa de homicídio no Hospital Jaboatão, em Prazeres. Vê a história. Um homem, 26 anos, ele foi baleado. Aí foi levado para essa unidade de saúde. Só que as pessoas que atiraram nele tentaram invadir o hospital para terminar o serviço. Olha, fica tranquilo, a gente baleou, ele não morreu ainda não, ele foi para o hospital, mas a gente vai lá terminar, tá certo? A correria foi grande entre pacientes e médicos e enfermeiros e profissionais que trabalham no local. A direção do Hospital Municipal de Prazeres informou que seguranças terceirizados impediram o acesso de pessoas armadas à unidade de saúde e acionaram a Polícia Militar. PM confirmou que um homem baleado chegou à unidade, mas negou qualquer invasão. Ninguém ficou ferido lá no hospital e não houve tiros também. A vítima foi transferida para o Hospital Dom Helder, lá no Cabo. Deixa eu trazer novas informações sobre o caso do agente socioeducativo que morreu depois de ter sido baleado, segundo a polícia, por policiais militares, tá? Aliás, segundo a família, por policiais militares em Cavaleiro, Jaboatão. A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social instaurou uma investigação preliminar para acompanhar os inquéritos e verificar a repercussão administrativa dos fatos. O Vinícius Santos de Oliveira tinha 26 anos. Chegou a ser levado para o Hospital da Restauração, mas infelizmente morreu. Imagens de câmeras de segurança mostram parte da ocorrência. Ele estava lá no barzinho, tá? Estava vendo o jogo com alguns colegas e aí chegou um carro estranho lá, o pessoal dentro, 4 pessoas naquele carro e levanta vidro, baixa vidro, levanta vidro, baixa vidro. Ele achou estranho, até porque ele tinha evitado uma fuga na Funase, onde ele trabalha, e aí passou a ser intimidado. Foi ver que danado quem é que está naquele carro. O fato é que quando ele se aproximou, os caras meteram bala. O Vinícius estava armado com uma pistola, ele tinha autorização para posse de arma, e aí foi ver quem era, os caras meteram bala. Os policiais disseram no DHPP que acharam que era uma tentativa de assalto. A família diz que essa história não cola, que os policiais foram lá para matar o Vinícius e, inclusive, o caso já está sendo investigado aí pelo DHPP e também pela Corregedoria.
Um homem foi morto a tiros no meio da rua, em São Lourenço da Mata. Uma câmera de segurança mostra o momento em que a vítima tenta fugir sem sucesso. 3 homens encapuzados, fortemente armados, de acordo com a Polícia Civil, trata-se de um duplo homicídio. O vídeo que estamos mostrando aí, na verdade, é uma das 2 mortes registradas na mesma noite no mesmo bairro. As diligências seguem até o esclarecimento dos casos aí. E a namorada do delegado Luiz Alberto Braga, que atirou em um ambulante na ilha de Fernando de Noronha, usou as redes sociais para contar a sua versão da história. Já ouvimos aí advogado de um, advogado de outro, a mãe do Emanuel, né? Ele mesmo já gravou um vídeo e agora a nutricionista Tamires Cavalcante disse ter sido importunada pelo Emanuel dentro de uma academia lá da ilha, um dia antes da confusão acontecer. Ela também postou um circuito de segurança do estabelecimento. Veja aí o que ela disse nas redes sociais no ar. Querendo usar isso contra mim, enfim, falando que eu falo que não teve provocação. Quando eu falo que não teve provocação, é da minha parte, que as pessoas estão insinuando que eu provoquei, que eu fiz isso e aconteci, indo atrás dele. Não teve nada a ver, tanto que as câmeras estão aí para provar que foi muito foi ao contrário disso que a galera tá falando. Isso se iniciou realmente na academia. A gente teve o primeiro contato realmente que foi profissional, e o segundo contato na academia mesmo, em que eu mudei de ambiente, que eu ia beber água. Imediatamente o Emanuel, ele me segue, tá aí nas câmeras, que não me deixa mentir, ele me segue pra área que eu vou beber água e meio que fica forçando uma conversa comigo, falando de um assunto que não teve nada a ver com o contexto inicial da nossa conversa, que era sobre o papo de nutrição e dieta e consulta. Enfim, ele veio puxando o assunto, me convidando para conhecer a barraca dele na praia, perguntando se eu conheço a Praia da Cacimba, e eu fico extremamente sem graça, me senti coagida por conta da forma com que ele me abordou, vindo imediatamente atrás de mim. Né? Tanto que eu nem bebi mais água, eu retorno para o local inicial onde eu estava fazendo o exercício, né? E a segunda vez foi no Sambinha, que foi o domingo, onde eu chego lá no Sambinha, ele está no mesmo ambiente que eu, muito próximo, e fica me olhando, a ponto disso me incomodar também, porque eu estou com meu namorado, e eu peço pro meu namorado pra gente mudar de lugar. Tanto que a gente muda de lugar, e novamente o Emanuel vai para o mesmo lugar em que eu estou, e me olha pelo menos umas 5 vezes. Pelo menos umas 5 vezes. Então, eu tava tão incomodada a ponto de pedir para o meu namorado pra gente ir embora. E ele fala que a gente vai embora, mas a gente vai dar carona pros policiais. Pra você terem noção da situação, como realmente foi. E aí, quando eu falo que não existiu provocação, eu estou me referindo a mim. Eu estou falando que eu não provoquei o Emanuel, que eu não instiguei ele, eu não flertei com ele, né? A questão dos olhares vinha dele para mim. Entendeu? Outra coisa que vocês pegaram totalmente e distorceram foi como se eu estivesse me referindo que meu namorado fosse um desequilibrado. Não é nada disso. Você vê o seguinte, que os vídeos da academia, eles não têm áudio, tá certo? Assim como outros vídeos, inclusive, da festa. Então, o que a polícia vai analisar é exatamente o depoimento, que é que realmente eles conversaram ali para ver se bate ou se não bate. Ela diz que estava sendo importunada por ele. O delegado, através da defesa dele, fala também dessa questão da importunação. Só que a gente ouviu também o outro lado, que é o lado do Emanuel. O advogado dele, o Anderson Flecha, ele sustenta essa tese de que não houve nenhuma importunação. Inclusive, ele divulgou essa semana numa rede social, mostrando que no momento da festa lá, está o delegado num canto, está o Emanuel em outro, e em nenhum momento houve diálogo ali por mais de meia hora. Deixa a polícia investigar. E logo depois do Superbancada, você sabe, tem o Que Arretado com J. Júnior. Fala, Jota! Fala,
Thiago Gé, boa tarde, passando aqui para convidar você, Neide, daqui a pouquinho, 2 da tarde, tem que arretado especial, tem os bastidores do After da Favorita, com a nossa repórter por um dia, a Moreca, vai mostrar todos os detalhes do que rolou no After, e tem também os nossos convidados especiais, a nova formação da banda Sentimentos, e tem uma matéria sobre o Lobo Terrível, Neide, sabe não? Perde não, daqui a pouquinho, 2 da tarde. Beijo, até já, bora! E de Jota eu vou direto para meu amigo Rafael Cabral. Você já ouviu falar aí em toranja? É uma fruta, índio, que tem atraído turistas para a ilha de Itamaracá, litoral norte aqui de Pernambuco. E claro, quem é que foi para lá? Rafael Cabral foi ver o que danado é isso. E a estreia, claro, do nosso quadro Descobrindo com Cabral. Pode rodar. Quando eu vi na foto, eu disse, é montagem? Aí falaram, não, Rafael, é verdade, olha o vídeo. Aí eu vi esse vídeo aqui, ó. Aí disse, é inteligência artificial? Aí falaram, não, Rafael, é verdade. Aí eu falei, onde é que fica? Aí me disseram que fica em Vila Velha. Eu disse, lá no Espírito Santo? Não, Vila Velha aqui em Itamaracá. E eu vim conferir de perto. Vem comigo no Descobrindo com Cabral. A minha primeira missão é chegar lá. Ô, meu filho, me dê uma carona. O senhor sabe onde é que fica essa laranja gigante? Sim, vamos embora. É longe daqui? Não, é pertinho. É de boa uma carona? Dou, com o senhor não vai cobrar, não? Não, é uma carona. Vamos embora? Chega, Bruna, bora comigo. Bora. Dá pra subir aqui? Tem um breguinha, bota um breguinha aí pra gente ir na animação. Vem, Bruna. Eita, danou-se. Vem, minha filha. Bota o breguinha. Chama no bregão. Pela escadinha, o pneu. Isso, Bruna. Pela escadinha, Bruna. Pelo amor de Deus. Bora. Vem embora. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela... E a gente vai assim, ó, curtindo a natureza, porque a ilha de Itamaracá é uma ilha paradisíaca e também cercada de mistérios. Olha só que local bonito. A gente vai passando agora por uma estrada que é cercada praticamente por vegetação. O cheiro de ar puro, aquela adrenalina e no bug, com emoção. Vamos embora. O destino é Vila Velha, para conhecer essa laranja que parece uma melancia. Bruna entrou no clima. Cadê o breguinha, Bruna? Bota o breguinha pra gente escutando. E o breguinha? Que a gente se completa e vai voltar pra mim. Se for um pouco esperta, porque se alguém perfeito que você tanto espera. E o quê? Eu era. É um local que eu particularmente não conhecia aqui em Itamaracá, Vila Velha, primeira vez que eu estou vindo e já estou curtindo. Chegamos, depois de 15 minutos mais ou menos daquela estrada arretada, já estamos na entrada que dá acesso ao local onde fica a toronja. E o caminho para chegar até a plantação onde está a danada da toronja, eu disse como? Toronja. Eu disse toronja, disse não. Toronja, toranja. Ah, pô, eu disse sim. Eita, meu Deus, eu cansei, mas valeu a pena. A nossa equipe chegou ao local onde tem a toranja. Antes de eu falar, olha só que paisagem bonita da ilha de Itamaracá. Meu Deus do céu, é imagem bonita na frente e também aqui, ó. Oh, meu Deus, e seu Ednildo é o responsável, o dono do local. A primeira pergunta, o senhor deixa a gente ver a toronja? Com certeza, vamos lá ver. Eu errei, é toranja. Toranja. Eu erro direto. Vamos lá? Vamos lá, Vela. Vamos embora conhecer a toranja aqui da ilha de Itamaracá. Seu Ednildo,
Ela é de verdade mesmo? De verdade mesmo. A laranja toranja é a mistura de 2 cítricos, o pomelo e a laranja cidra. Quando eu vi o vídeo do senhor, que viralizou do senhor cortando ela, eu achei que fosse fake news. Não. Eu achei que fosse inteligência artificial. É de verdade mesmo. Você vai provar ela para você ver se é de verdade ou não é. Eu não acredito. Ó, eu tô todo arrepiado. Eu saí lá de Recife para encontrar seu Ednildo aqui e vou provar. Bora? Vamos colher ela. Vamos embora. Meu Deus do céu, é grande mesmo, viu, minha gente? Ó pra isso, o tamanho da toronja. Meu pai eterno. Posso? Pode. 3 quilos de laranja. Com quantas laranjas se faz uma laranjada? São quantas? É só uma, né? Aqui é só uma e faz muita. O senhor vende? Vendo não, eu distribuo para as pessoas quando está no período da colheita. É sério? O senhor não vende? Se fosse vender, quanto é que custaria? Não, você já leva ela de presente, Zé. O senhor vai me dar a toranja? Meu pai eterno. Vamos cortar? O senhor deixa eu cortar? Deixa eu cortar, com certeza. Vamos lá. O local foi um projeto que Deus fez na minha vida, né? Deus me trouxe para esse local. Esse local não era hábito de passar ninguém. Existe aqui uma fornalha, ali existe outra. E sucessivamente, beirando a orla do canal de Santa Cruz, existiu dezenas delas. Só que esses elementos são elementos descartáveis, ele tem um prazo de vida útil de 8 a 10 anos. Depois de danificado pelo fogo, ele passa a não servir mais para nada. O fogo danifica as paredes dele e ele passa a ser descartável. Mas Deus tinha esse propósito em minha vida e trouxe eu e minha esposa para morar dentro de um elemento desse, que ele estava desativado há 54 anos que não funcionava mais e estava servindo para local de desova de animais. Animais que morriam em nosso vilarejo, alguém trazia um cavalo, um cachorro morto e jogava dentro desse buraco. Mas foi para ali que Deus me trouxe. Aleluia, glória a Deus. Né? Eu não queria vir para dentro de um buraco onde se jogava animais mortos. Eu queria dar uma casa para minha família, mas ninguém foge do propósito de Deus. Então Deus escreveu minha história desse jeito, vim morar dentro desse buraco, fui até julgado, chamado de mendigo, chamado de louco, mas Deus honrou. Me fez eu fazer uma coberta depois para sair de dentro desse buraco e essa coberta virou um atrativo turístico. Hoje o turismo está vindo ver não a fornalha, mas a obra que Deus fez nesse local. Na imagem aérea, seu Ednildo, a gente consegue ter noção do que o senhor conseguiu fazer, da beleza da sua casa, que é fantástica. Aliás, aqui é um ponto turístico, o senhor recebe todo mundo e em cima o senhor mora? Ah, o senhor mora aqui mesmo? Em cima é o quarto e a cozinha, né? Saímos de dentro do buraco e hoje residimos na parte superior da própria cabana. E essa cabana já é a segunda que eu fiz. A primeira não levamos tanta sorte, sofremos um incêndio na primeira em 1997. E depois do incêndio passamos mais 6 anos morando dentro da fornalha para poder Deus me dar condições de eu fazer novamente. E eu refiz novamente em 2003. É essa daqui que está de pé até hoje. O que a pessoa pode encontrar mais aqui dentro, seu Ednildo? Artesanatos, doces caseiros, né, como a pasta do caju, a cocada de Macaíba. E assim vamos também recolhendo arte de alguém do vilarejo que entrega para nós revender. E estamos aqui fazendo essa parte. Né? Como surgiu a toronja de 1994 até a descoberta? A toranja não é de 1994. A toranja chegou há 22 anos atrás. Conheci um agrônomo que veio da Paraíba. Ele me visitou aqui. E esse agrônomo, ele me falou que a toranja que ele tinha na casa dele fazia maior sucesso e trouxesse ela para cá. Vocês são de onde? Mato Grosso. Mato Grosso, o que é que acharam do local? Maravilhoso. Conhecia a toronja? Não conhecia. O que é que achou? Muito bonita. Olha o tamanho da bicha. Matador. Pega aqui. Já pensou um suco de laranja? Meu Deus do céu. Quer degustar? Que não dava, hein? Quer degustar? E eu vou cortar ela agora com o seu Ednildo. Vamos embora. Vamos fazer o seguinte, o senhor quer me ensinar e eu corto, porque eu tô com medo de cortar errado, porque eu não sei nem cortar laranja pequena. Cortar aqui, ali, nessa... Aí vai serrando, né? Cortando. Olha, tá saindo aquele negócio que sai da laranja. E agora? Vai girando, é? Vai girando, Vai, rapaz, bota força. Calma, rapaz. Não foi? Tô passando vergonha, foi? Bora, amigo. Tá rindo, é? Vem cortar tudo, peste, pra tu ver a demora que é. Aê! Agora. Vai. Meu Deus do céu! Caraca!
É fake ou é real? É real. Deus, Rafa. É bênção de Deus, viu, seu Ednildo? Sim, qual é o segredo? Separar a polpa da casca, para não amargar. Olha, eu tô tremendo, minha gente, de nervoso. Ó, apaguei, ó minha mão, ó minha mão. Chegou minha hora, claro, óbvio. Tem um gostinho de laranja. Laranja, toranja. A gente vai terminar de comer. Toda a produção quer, Cuca também quer, todo mundo que tá aqui. Ô, minha amiga, Júlio também quer. O Marielle chegou. Chega, Marielle, aproveita que ele só cortou por causa de mim. Gente, esse homem nunca permitiu uma emissora de TV abrir uma toranja. Um repórter. Eu fui o primeiro em 31 anos. Seu Ednildo, muito obrigado do fundo do meu coração pela confiança e pela oportunidade de abrir e de provar a toranja. Obrigado, irmão. Posso lhe dar um abraço? Pode dar um abraço, pode. Abençoando cada vez mais. Ela não gosta muito de aparecer a esposa, mas eu tenho que dar um abraço também, chega cá. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado. Ai, meu Deus, e é assim que eu vou encerrando o Descobrindo com Cabral, com muita emoção e com essa energia bacana. Se você tiver alguma sugestão de um local curioso, de uma coisa diferente, que chame a atenção, manda pra cá, viu? Amém? Amém. E eu vou encerrando com essas imagens desse local paradisíaco, arretado, iluminado, abençoado por Deus. E até o próximo episódio. E o próximo episódio é sábado, 1h25 aqui no Balanço, tá? E amanhã, domingo, 8 da manhã, claro, tem o Notícias do Campo. Fala, Jonas! Alô, meu amigo Gugel, bom dia a você e a todos os telespectadores. Olha, como eu sempre digo, o programa Notícias do Campo está imperdível. A gente vai falar sobre como as pessoas podem criar peixes ornamentais de forma segura. Iremos falar também da profissão de ferrador, uma profissão indispensável para a saúde dos equinos. E também a gente vai falar sobre uma coisa muito importante: combustíveis sustentáveis para o setor de aviação produzidos aqui em Pernambuco. Ainda tem o quadro Agenda, o quadro Direito Agrário, o quadro Técnicas e Manejos e muito mais. É neste domingo às 8 da manhã. No programa Notícias do Campo, TV Guararapes Record. Valeu, Jonas. Imperdível, viu? Agora vem pra cá, ameaças de busca e apreensão, ligações de cobrança, tiram você do sério, né? Conheça então a Invicta Assessoria, a maior negociadora de dívidas do Nordeste. A Invicta reduz em 70%, 80% e até 90% as suas dívidas. Veja alguns casos reais, como o de Suleiman, que reduziu a dívida do seu Sentra de R$43 mil, pagou com R$10 mil. É 77% de redução da sua dívida. E o Marcos estava com dívidas de cartão de crédito e reduziu de quase R$9 mil para R$ 1.800, 80% de redução. A Invicta tem um time de 70 colaboradores especializados para te ajudar. Então liga agora, 3201-9176, ou então você manda um WhatsApp. Oi, como é isso? Eu quero. 99234-9408, vai por mim, liga agora ou passa mensagem. Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas. Uma capivara invadiu uma casa no bairro de Sapucaí, em Olinda. Já, já, eu trago essa história. Só toma uma aguinha, rapidinho. Vamos de volta!
volta com o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado, agradecendo sempre a Deus e, claro, a você pela companhia. Olha essa, uma capivara invadiu uma casa no bairro de Sapucaí, em Olinda, e os moradores ficaram assustados. Ela chegou logo cedo lá, o pessoal, meu Deus, que danado é aquilo? É um rato gigante, índio. Era uma capivara. Apesar dela ser mansinha, tá certo? Mas é preciso ter cuidado. Inclusive, semana passada teve um vídeo, não foi? Capivara atacando a menina. Eu que não quero conversa com ela. E quero eu aqui e ela lá. Coisa lindinha de titio, coisa mais lindinha de titio, tá certo? Então, assim, não confia, chamaram aí o pessoal da Cipoma e levaram a capivara em segurança. Índio, rapidinho, qual é o prato de hoje? Dobradinha! Ó, inédito. Qual é o teu, Orlando? Feijoada. Diz, Emerson. Não, ali vai ser pirão adorê, que ele é fino. Fica com Deus, cheiro no coração. Tchau!